Olha, Olha, mas vai matar a olha, saudade hoje. nossa conversa é muito light. Eu estava vendo ontem um podcast e era tudo tão bonito, perfeito, todo enquadradinho, as cores, sabe? As pessoas vestidas de gala e não sei o quê. Você não consegue nem saber se é IA ou não, né? Aí eu pensava, poxa, gente, um bando de maluco, né? Do lado Essa é a melhor parte. desse contexto, digamos. Todo mundo busca uma sala bonitinha e se senta. Afinal das contas, na minha opinião, isto é mais autêntico, É mais genuíno, verdadeiro, né? É vida sabe? real. É vida É a real, vida como ela é. a vida Já como ela diria, já diria Nelson Rodrigues. é. Eu Olha, acho que é isso mesmo. muito boa tarde para vocês que estão por aí. Eu estava perguntando para o Daniel se ele estava com saudade ou não. Por quê? Porque essa é a última live do ano. Ah! Essa é a hora em que as pessoas se espantam, mas não. Essa é a última live do ano. A gente volta no ano que vem, então a gente vai matar a saudade hoje, depois fica um pouquinho mais de saudade. É saudável isso, saudade saudável, né? E a gente tem um assunto hoje que o Daniel a gente tem conversado bastante sobre esse tema, né? E a gente tem visto muita gente escrevendo, especialmente sobre aprendizagem no fluxo. Mas aqui a gente está falando de aprendizagem em fluxo. Isso, a priori, é uma outra coisa. Ou não, Daniel? Eu não sei. Acho que uma coisa pode incorporar a outra, mas o que ultimamente está me chamando muito a atenção é que está aparecendo novas tecnologias, inteligência artificial, se está indo na direção da hiperpersonalização, se está trabalhando com copilots para automatizar processos educacionais, e tudo parece maravilhoso. Você vê de fora e você fala, uau, quanta inovação. Você fala, ai meu Deus, realmente eu estou ficando para trás. Até que você rasga essa superfície e então o cara que está fazendo hiperpersonalização está usando um modelo BASC, né? De quantos anos atrás? Olha, a base do modelo BAC é de 1920, 30. 1920, quase 100, mais de 100 anos. O auge do modelo foi lá nos 50, 60, com a emergência de toda essa psicologia ligada ao desenvolvimento computacional. Ou seja, é uma espécie de condutivismo, né? Do caramba, cara. Você vai fazer hiperpersonalização e vai se basear em uma perspectiva que diz que tem pessoas que gostam de aprender com vídeo, outras com... Olha, estão Estilos de aprendizagem. todos os livros de neuromitos existentes falam disso. Todos. Acho que não ficou nenhum sem trabalhar essa perspectiva. Então, eu começo a me preocupar em que todo mundo está buscando um como mais rápido, mais eficiente, com um custo menor, e corremos um risco muito, muito, muito grande de fazer o que já fizemos outras vezes. Sim. De Só alguma que com um nome diferente, né? ou seja, reforçar modelos pedagógicos, epistemológicos, etc. Já Bastante gastos, né? muito gastos, de alguma forma muito já superados em alguns casos. Você sabe que, bom,
Aliás, não sei se vocês que estão nos assistindo aqui ou que vão nos assistir depois sabem, mas a Cognita vai lançar uma revista digital. O nome dessa revista é Pivot, certo? É verdade. A gente vai fazer uma edição 0, que vai chegar para alguns dos nossos mais próximos nesse final de ano, a primeira edição. E nessa primeira edição tem uma entrevista com uma cientista da aprendizagem chamada Lauren Waldman. Ela é canadense, né? A gente fez uma entrevista com ela, mandamos perguntas, ela mandou para a gente as respostas, um formato de conversa. Uma das coisas que ela trouxe foi exatamente isso, Daniel. A percepção dela de que a gente continua insistindo em modelos gastos, né? Dá uma sensação de que as coisas não estão, de fato, caminhando para um sentido de inovação, mas no sentido de recalchutagem, né? Como se fosse para inglês ver. Sabe essa expressão, para inglês ver? Eu não sei se é exatamente isso, mas o mundo muda. Muda muito rápido. Disso todo mundo sabe. Agora, a educação parece que tem ficado, sabe, presa a um modelo teórico, epistemológico, de conhecimento, etc., que já não responde ao mundo atual. Se alguma vez ela respondeu, hoje já não responde mais a isso. Então, hoje, o desafio das pessoas na sociedade da aprendizagem é a abundância de conhecimento, é a abundância de informação, é a velocidade com que essa informação te chega, é a dinâmica da própria informação que vai mudando e se transformando e de alguma maneira mostrando as contradições, né? Pois a gente tem um volume monumental de informação à nossa disposição, né? Talvez não seja mais sobre essa escassez, mas sobre como navegar nessa imensidão. Nessa perspectiva, eu me faço uma pergunta: a aprendizagem é processo ou resposta? Ou resultado? É processo ou resultado? Se ela for um processo, então ela tem começo, meio e fim. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo a outra coisa. Estou me referindo a que aprender é um mix de processo e de resultado, digamos assim. Ou seja, o processo de aprendizagem não se mede unicamente pela quantidade de informação que você acumulou ao longo desse processo, mas que ferramentas intelectuais você utilizou na construção, porque são elas que estão desenvolvendo em você habilidades. Habilidades que você precisa muito para poder lidar com o mundo. Então, a educação, nos últimos 50 anos, 100 anos, focou na informação. Hoje, a informação não é mais, no meu humilde entender, o principal objetivo de um processo educacional. Mas os processos que você utiliza nessa construção. É como que essa informação é o resultado de uma visão de mundo que você constrói. Mas essa visão de mundo é construída com ferramentas intelectuais. Você classifica, compara, questiona, etc. Valida. Então, hoje parece que estamos todos com muita tecnologia na mão, buscando como acelerar esse processo, tá? De construção de resultados. E parece que a IA se transformou na rainha dos atalhos. Em uma sociedade de atalhos, em um sistema educacional focado em buscar atalhos para conseguir resultados, neste caso um certificado, tá? Já veio a se constituir a rainha dos atalhos, né? Tá? Então, a civilização da pressa, né? Cara, o mais importante para mim é ter o certificado ou aprender mesmo a fazer algo.
Isto é algo muito complicado, porque a maioria das pessoas está correndo atrás de um certificado e não de um conhecimento. Sim. Bom, É um sistema baseado em pontes de papel, né? Você pega um papel que te dá direito a um outro papel, até você chegar naquele papel mais desejado, que é o dinheiro. Aí você vai a trabalhar, mostra o papel, que diz que você fala japonês. Uma pessoa fala japonês para você e você não sabe de que está falando. Então, eu quero fazer um parênteses aqui para falar que eu acredito muito no sistema educacional formal, com todas as suas deficiências. Não somos irresponsáveis a com, ponto de to ficar com, postando todos, balelas. com todos os seus problemas, porque, bom, se você não é rico, milionário, estiver numa família muito, né? Realmente a quantidade de armadilhas que você encontra no caminho de construção de uma profissão são enormes. Então, romantizar o autodidatismo me parece uma falta de responsabilidade. Tá? Não, antes de uma falta de responsabilidade, é uma falta de responsabilidade, mas além de tudo, é assim, uma incapacidade de enxergar para além do próprio umbigo. Parece que essa pessoa julga que, ou essas pessoas julgam que só o que existe é o que está dentro da própria bolha, ele não consegue ver para além. Infelizmente, são inconscientes incapacitados. A gente os perdoa. Não, eu acho que esse mundo que nós vivemos é um mundo que é multidimensional e multihistórico. Ou seja, neste mesmo momento, há lugares nesse planeta que estão na Idade Média, entendeu? Sim. E por aí vai. Então, é muito complicado, digamos, fazer Tem um outros juízo, que votaram para voltar à Idade Média. fazer um juízo de valor. No entanto, eu estou aqui para refletir sobre o seguinte. Hoje, o mais importante é o resultado da aprendizagem, ou seja, essa visão de mundo que você constrói, desculpa, ou os processos que você desenvolve no caminho. É claro que ambas as coisas são importantes, mas isto que me leva a pensar que a educação não pode ser mais focada em alcançar um resultado unicamente, mas em aprender a navegar no fluxo da informação. Alcançando resultados, não é alcançar resultados, ou seja, não tem uma destinação. Então, não, são paradas temporárias, você para aqui, aprende algo. Hoje saiu publicado na revista Nature um artigo muito interessante que falou sobre a construção de conhecimento desde a neurociência. E ele chega na conclusão de que o mais importante é a significação que você dá às coisas. Isso depende do contexto e do tempo. Então, minha gente, isso de acelerar, você consiga desenvolver uma habilidade em 8 horas, não existe. Isso é uma ilusão. Isso é algo terrível, entendeu? Que fazem com as pessoas. Então, a educação que eu começo a chamar em fluxo, é claro que pode acontecer no fluxo, em qualquer espaço. É uma educação, sabe? Eu estava lendo um livro muito legal, de experimentation. Mas pera. Antes de você falar do livro, eu queria voltar nessa questão da educação em fluxo e da educação no fluxo, porque, sim, a maneira como eu percebo, assim, eu estava lendo o artigo que você escreveu e que a gente vai publicar nesse final de ano na nossa revista, e eu fiquei pensando justamente nisso. Ela pode acontecer, a aprendizagem ela acontece no fluxo, mas ela em si é um fluxo, então ela está em fluxo contínuo. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando, porque eu ia citar o Busgang, The Experimentation Machine,
Porque ele apresenta uma perspectiva onde o conhecimento acabado não existe. Sim. Onde o produto acabado não existe. Nada acabado existe neste contexto. E é uma dinâmica permanente, um fluxo permanente de criação de hipóteses, experimentação, erro e construção de resultados. Então, eu cheguei a isso porque eu estava lendo um post do Roberto Oliveira, do Blip, e ele comentava muito sobre o impacto que isso trouxe na empresa e como a empresa dele, que é uma das empresas mais inovadoras que conheço, por sinal, abraçou esse conceito como um espaço de experimentação. Não tem outra maneira de construir, é experimentar. É você ter uma ideia, construir uma hipótese, testá-la, experimentá-la, errar, escutar e ajustar e seguir em movimento. E me dá a impressão a mim que é essa a definição de aprendizagem, que hoje vale, tá bom? Certo. Porque o pior que pode acontecer para uma pessoa é ler algo, achar que isso é a verdade e ficar convicto. Sim. Acho que isso pode ser uma âncora na sua vida. Você pode se transformar em uma âncora de uma empresa, sabe? Eu acho que tem uma questão de perenidade da. Vou botar entre todas as aspas. A perenidade da convicção. Que é a perenidade ou o tempo de permanência de uma convicção. Talvez exista um tempo de permanência ideal. Esse tempo tem que ser mais curto, porque também viver sem convicções, sem nenhuma convicção, te dá pouca estrutura. Viver com convicções te engessa. Viver sem te deixa sem é como se você é como um corpo sem ossos. Então você Eu tem um, não tem um sei, meio do caminho aí. eu não sei porque a própria palavra define o conceito. Tá? Então, eu não sei se o que nós precisamos são convicções para navegar pelo mundo. Ah, beleza. Eu estaria disposto a abrir mão da palavra convicção. Precisamos Talvez uma, precisamos conhecimentos, informação, mas talvez convicções uma hipótese. é outra coisa. Eu não estava me referindo exatamente a isso, estava me referindo a que é muito difícil realmente você se transformar em um navegador do conhecimento. É muito difícil. Essa Sim. coisa que fazem com as pessoas, de construir uma plataforma com 500 cursos, lançar o cara lá dentro, e esperar que ele magicamente vire aprendiz do conhecimento e que desenvolva metacompetências e que ele E que ele tome. saiba o que ele precisa. É crueldade, é uma crueldade, entendeu? E é por isso que o resultado que está se construindo é péssimo em todos os É uma lugares. ingenuidade também, né? É uma ingenuidade de alguma forma, Não, uma grande não ingenuidade. é falta de conhecimento, não é É, ingenuidade. Desculpa, é. são pessoas que têm um nível de conhecimento pequeno e não querem perguntar às pessoas que sabem. Então, saem fazendo. É que nas empresas globais, a ciência há muito tempo que habita essas empresas. Há muito Sim, tempo. E a ciência é respeitada, é escutada, e se experimenta em função dela. Tá bom? sim. Acho que a gente tem uma dificuldade maior de aproximar a universidade das empresas, a ciência da operação, da construção da realidade, e isso causa todos esses paradoxos. Sim. Agora, fiquei com uma pergunta aqui. Que diferença, então, teria a aprendizagem em fluxo para o conceito de aprendizagem contínua?
Bom, aí há um tema epistemológico muito grande, né? A verdade é que eu já escrevi algumas vezes que o problema não é a informação que a gente usa, nem o contexto que habita, é o enquadramento que você utiliza para enxergar essa situação. Então, Certo. vamos lá. Como se fossem lentes. Como se fossem lentes. Então, vamos lá, imagina comigo, né? Se eu acho que o mundo é bipolar, só tem dicotomias, branco e preto, verdadeiro e falso, eu estou vivendo num conto de fadas. Sim. Estou vivendo num conto de fadas, porque o mundo não é assim, é tão simples. Inclusive, existe algo que chama gestão de polaridades, para você poder regular, digamos, em cada contexto, quanto de uma coisa, quanto da outra, e como você navega na incerteza, digamos assim. Certo. Então, aqui, quando você não muda as lentes, não muda o enquadramento, você utiliza visões epistemológicas, onde a verdade existe, o conhecimento realmente significa algo para sempre, é verdadeiro, é universal, é abstrato. É um dogma. Existe um conhecimento acabado, etc. e tal, você se fecha nisso. Quando você entende que a experiência é a realidade, você está frito. Porque isso é sua experiência, no seu cantinho. Com quem Eu acho você... que, E isso não invalida a experiência dos outros. Então, acho que é muito interessante isso que você está trazendo. Estou tentando traduzir aqui. A diferença entre a aprendizagem em fluxo e a aprendizagem contínua é que a aprendizagem contínua ela considera aprendizados acabados. Então, é um exercício de empilhar aprendizados em um modo. não podemos falar isso também, não. Peço desculpas. Se nós Eu vamos, acho que podemos. nós vamos Eu a acho ser que podemos. estritos. Tem gente que deve entender isso. Tem outros que não. O conceito não explica isso, ou seja, a educação contínua, a aprendizagem contínua. É aprender continuamente. É aprender Aprender continuamente. ao longo da vida. O problema é o que você acha que aprender significa. Então, Aí esse que, é o ponto. aí que está o problema. Se você tem um enquadramento, uma episteme, né, que é baseada na ideia de que aprendizados têm começo, meio e fim e são prontos, então a aprendizagem contínua é empilhar aprendizados, certo? Pode Enquanto que a ser. aprendizagem em fluxo você não consegue empilhar porque ele não é sólido o suficiente. Bom, você está construindo sua própria interpretação, ela é válida na sua Eu cabeça. estou jogando pimenta aqui. Você joga tudo o que quiser. Isso é o bonito da história. Tudo traz algo, digamos assim, né? Ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado. É como se a aprendizagem em fluxo fossem navegadores Aprendizagem e em a fluxo, aprendizagem contínua são colecionadores. eu quis chamar de aprendizagem em fluxo, porque me parece que o mais importante hoje é entender que o conhecimento muda, que essas paradas que você fez e essa visão que você construiu tem que estar aberta permanentemente, porque daí que surge a inovação, daí que surge a sua habilidade de poder lidar com múltiplos contextos. E eu falei em fluxo, porque a verdade é que a gente vive num fluxo de informação. Hoje recebemos um bombardeio infinito de conteúdos que nos atravessam, e são tantos que não temos capacidade de processá-los. Tá bom? Então, eu chamei de aprendizagem em fluxo, porque, em definitiva, no meu entendimento, o mais importante são as habilidades de navegação. Certo. E não de coletânea. Os dados são utilizados,
os dados, o que significa neles, em diversos contextos, muda. Então, é um mundo um pouco mais complexo daquele que viu nascer a esta educação de transmissão de conteúdo, que acha que o mais importante é ver quantas pessoas impactou, que acha que as pessoas absorvem informação como se, não sei, fossem uma célula e Uma aprendem esponja. por osmosis. Aliás, é uma expressão muito comum. Ah, eu sou como uma esponjinha. Eu vou absorvendo tudo. Usa-se muito. Assim. A pessoa, às vezes, ela se apresenta. Ah, eu sou uma esponjinha. Eu absorvo tudo que está ao meu redor. Falei, Então, nossa. então, a aprendizagem em fluxo é uma aprendizagem que se baseia num conceito no qual todo é contextual, uno tem que Tudo é estar líquido. uno tem que estar permanentemente com a cabeça aberta, com vontade de escutar e de se enriquecer e de aprender. É uma perspectiva na qual é mais importante desenvolver habilidades de navegação, etc. e tal. É uma perspectiva que se enquadra muito bem com esta perspectiva de Wolfgang, de Kolbe, de Stella Collins, ou seja, desde a neurociência, passando pela pedagogia e atravessando a gestão de empresas, inclusive. Né? Fala. Que competências são essas? Que habilidades são essas que uma pessoa deveria ter para navegar, ao invés de ser um mero, sei lá, passageiro passivo? Ai, você usa umas palavras meio fortes, mas Não, assim, a gente tem falado aqui. Eu não, assim, eu estou querendo, por exemplo, eu aprendi tenho anos conhecimento. atrás, que uma série de regras didáticas. Certo. Elas representavam, Regras. elas representavam um mundo. E eu, nessa época, não sabia. É, posteriormente, viram outros mundos a acontecer, com outras regras. Sim. E cada visão trouxe, digamos assim, um conjunto de metodologias, de ferramentas. Né? As pessoas usam essas ferramentas sem saber a que mundo corresponde cada uma. E isto é uma coisa muito problemática, tá bom? Sim. Bloom. Vamos lá, vamos com Bloom. Hum, Bloom é a coisa mais utilizada na educação hoje. Ou pelo sim. menos é o que se diz. É o que se diz que É o que se diz. Eu não vi muitos programas realmente bem estruturados com Bloom e tal, mas é o que se diz. Agora, se você entender Bloom, você vai entender que ele representa uma visão de mundo, do mundo que ele habitou em seu contexto. Que ele bebeu de certas teorias que representam outras visões de mundo, que não são precisamente as que hoje existem. Então, por exemplo, ele é meio neocondutista, digamos assim, porque ele ainda bebe muito, ele acredita em estágios de desenvolvimento, numa escadinha. fosse uma escadinha. Ele acredita num conjunto de coisas que hoje não são tão assim. E para Uhum. descartar, não necessariamente. Não necessariamente. Se você combinar ele com uma outra taxonomia mais qualitativa e significativa, acho que pode dar certo. Então, por exemplo, nossa plataforma de conhecimento, de aprendizagem, chamada carinhosamente de Cognitron, traz isso. Traz uma taxonomia de Bloom cruzada com uma taxonomia solo que me possibilita saber a qualidade da resposta. Não é só se ele acertou ou não acertou, é Não é se qualidade, eles. é a qualidade da resposta. Porque certas qualidades são importantes para determinados papéis. Sim. Então, a educação é muito mais precisa do que se fala por aí, na minha Sim, humilde
minha humilde opinião. Então, essas habilidades que nós precisamos são essas famosas soft skills, se você quiser. Sim. Beleza. Agora, isso é um ponto, assim, porque a gente vê, né? A gente vê também o desenvolvimento de soft skills super difundido, mas muito pouco difundida a clareza do quanto tempo leva para desenvolver certas competências cognitivas e outras competências interpessoais e intrapessoais. Eu volta e meia topo em alguma reunião ou em conversas com lideranças de educação corporativa com essa inconsciência de que certas competências levam mais tempo do que outras e possivelmente poderiam ser resolvidas ou desenvolvidas com outros métodos que não só um método, né? Assim como eu também topo muito com lideranças e áreas de educação que simplesmente tratam como se todas as soft skills fossem desenvolvíveis da mesma forma, no mesmo tempo, né, que qualquer outra competência. Olha, antes de abordar esse tema, eu acho que é importante falar isto. Uma pessoa que aprende a aprender em um contexto de fluxos de informação precisa, por sobre todas as coisas, desenvolver habilidades metacognitivas. Para ele poder observar o que ele sabe, questioná-lo perante um novo contexto e poder evoluir. É muito complicado. Essa pessoa tem que ter um mindset de aprendizagem aberta, digamos assim, de aprendizagem contínua, se você quiser, construtivo e não fixo. Tá? Sim. Coisa muito complicada. Disponível, né? Hoje em dia. E esse cara tem que também ter uma espécie de pensamento em rede. Pensamento em rede, Porque, afinal das contas, cara, o que você aprende sobre as coisas depende de quem você é. E como todos somos diferentes, perante um contexto igual, todos aprendemos pequenas coisas diferentes, às vezes nem tão pequenas. Então, a capacidade de aprender em rede é fundamental no meu humilde entendimento. Poder aprender a escutar os outros pontos de vista. Isso tem muito a ver com essa linha de técnicas de pensamento compreensivo para desenvolver nos alunos, sabe? E que não é simplesmente descrição e explicação. Sim. É a essência do nosso sistema educacional, se você pensa bem. Agora, o que você diria que... Mas peraí, você já me fez uma pergunta e eu não respondi. Eu estava respondendo a anterior. Você ainda está no arco. Você está construindo o arco. Vamos lá. Então, para responder a sua pergunta sobre o tempo, bom, você sabe, construção de conhecimento não é ciência exata, mas o que nós sabemos é que mudar rotinas é muito difícil. Desaprender é muito difícil. Tá bom? E muitas vezes nós aprendemos coisas que travam outras. Por esse motivo que é muito importante aprender a desaprender. Ou estar aberto a questionar tudo o que uno sabe permanentemente para poder enriquecer esse conhecimento. Isso se chama obstáculo epistemológico. Não é que alguém se importe, mas... Não, eu acho muito importante que as pessoas tenham consciência desse obstáculo epistemológico. Porque ele bate de ombro a ombro com outros obstáculos que a gente quase nunca vê, mas que são obstáculos de motivação pessoal, obstáculos de mecanismo de recompensa, e isso vai impedindo, vai enferrujando o ecossistema de aprendizagem. Então, bom, que coisas, que lições podemos tirar?
de toda essa conversa. Digamos, Eu, para poder diga, aplicar, diga. para poder aplicar no mundo concreto e real, porque senão somos dois delirantes falando sobre filosofia da ciência, eu não sei. Sim. Por que tudo isso é importante? Bom, você falou quanto tempo, Leo? Eu falei da dificuldade de desaprender. Habilidades são coisas que são de meio prazo. Você aprende de curto prazo informações e aprende sobre as coisas. Se você quer, estamos no nível 1, do Bloom. A partir daí, você que aprende como esse desenvolvimento vai acontecendo. As habilidades são de meio prazo. Então, você precisa... bom, eu desculpe todo mundo, mas precisa de repetição. Pois é um tabu falar sobre isso, né? Precisa de repetição. Já se você está falando de habilidades metacognitivas, de autorregulação de valores, etc., são coisas de longo prazo. Então, se você vê um curso que alguém te oferece de 8 horas sobre pensamento sistêmico, é só para falar sobre o pensamento sistêmico, o que o pensamento sistêmico não é para você virar um pensador sistêmico. Exato. Saiba disso. Então, isto é uma coisa muito importante. Então, o que está acontecendo hoje? Veja que coisa mais curiosa. A inteligência artificial chegou. Nas empresas, impactou fortemente no modelo organizacional. Muita gente foi demitida. Os que ficaram têm um desafio enorme pela frente. Sair de operacionais a estratégicos. Em curto prazo. Em organizações com uma margem de erro muito pequena, porque não são organizações para experimentar. Não, qualquer erro é um erro de escala industrial. Isso. Então, poxa, cara, eu tenho um problema. Qual é o seu problema? O meu problema é que eu tenho que essas pessoas todas virarem colaboradores estratégicos em 6 meses. Caramba, como isso se faz? Vamos fazer um workshop, nos divertimos muito, tiramos papelzinho no ar, puxamos de uma soga elástica, não sei como chama. Cabo de guerra. Cabo de guerra, nos divertimos pra caramba, comemos muito, tiramos foto, todo sorridente. Teve café. Voltamos para casa e seguimos fazendo o mesmo sempre. Então, não estou falando que isso não seja importante, estou falando que isso sozinho não serve para nada. Isso sozinho não serve ao propósito da coisa. Bom, serve para outros propósitos. É um caso real. Então, sempre alguma coisa positiva você leva, as pessoas se entrosam mais, sabe? Enfim, claro. Você cria cultura. Mas o objetivo que você queria não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque esse objetivo que você busca não é um ponto numa linha. Sim. É a linha. Uhum. Então, você precisa muitos pontos em uma linha para você poder construir uma habilidade dessa natureza. Uhum. Então, você precisa uma linha de, não sei, 15 semanas, para você, com uma estratégia... Cíclica, né? E cíclica ainda por cima. Com uma estratégia ecossistêmica. E aí que começa... Por que a gente fala da arquitetura da aprendizagem? Porque essa visão analítica e pontual não resolve jamais as coisas que as pessoas precisam. Então, você precisa, para realmente ter um resultado, ter uma visão um pouco mais ampla, esticar o tempo, criar uma cauda mais longa, se é que você realmente quer mostrar para a organização que você fez algo que soma para a organização, que realmente está alinhada com os anseios das pessoas que habitam. Eu diria que se a pessoa tem qualquer tipo de amor pelo valor
pelo valor que gera no seu próprio trabalho, então vale a pena que ela, né, busque ressignificar, e olhar com mais ciência para a educação. E se ela tem algum tipo de apego ao emprego, mais ainda, porque a tendência, né, dessa pedagogia do atalho, dessa civilização da pressa, é a substituição de fazedores de tarefa por agentes fazedores de tarefa, né? Então, aquele velho papo, né? A questão de se tornar estratégico ou não, que você trouxe aqui num caso que a gente tem trabalhado de fato, né? De levar esses colaboradores de uma área específica para esse nível mais estratégico de atuação, é um fenômeno que vai acontecer em todos os campos. Vai, Em todos vai. os campos. Por esse motivo tão legal, começar a entender que possivelmente você tem que mudar rápido. Porque Pois é. senão, uma ferramentinha qualquer, um copilot da vida, vai chegar na sua organização e vai fazer o mesmo que você faz, muito mais rápido, muito mais barato. Tá bom? Sim. Vai dar certo? Não vai. Temos aí... Vai continuar... Talvez não vai continuar não dando certo. Vai dar certo, porque o que está faltando aí é conhecimento, é ciência, Sim. entendeu? E a ciência evolui muito rápido, a neurodidática evolui muito rápido, nós vamos aprendendo coisas, desaprendendo outras, questionando. Gente, aprender é magia pura, não é uma coisa mecânica, digamos assim. É magia pura, realmente você muda fisicamente. É química pura. O cérebro muda. Quando você fala magia, você está falando de alquimia. É uma química. Mas, digo, é uma coisa muito legal, realmente, que acontece na pessoa, mas é uma coisa muito especial. Não é uma questão de jogar informação no cara e o cara acelerar cada vez mais o esquecimento para se preservar, porque é isso que a Depende de diversas variáveis, não é? Bom, então, quando nós falamos, olha o ecossistema, olha a ação educacional no contexto e entenda o contexto como parte do processo de aprendizagem. É isso que o Buscam traz. É quando ele disse que há que transformar as organizações em uma máquina de experimentação e mudar o contexto cultural para que esse processo de aprendizagem aconteça, neste caso, no fluxo, mas em fluxo. Em fluxo. No fluxo e em fluxo. Tá? Porque é o novo desafio que nós temos hoje. Só que isso mexe em coisas tão complexas, Daniel. Porque isso mexe, por exemplo, na lógica que cada pessoa carrega para dentro de uma empresa de defender o seu. E aí o meu ponto é, o que as pessoas talvez não percebam é que essa lógica ela já não se encaixa na velocidade das coisas de hoje. Essa lógica ela bota você em vulnerabilidade. Ela não te protege. Quando você... As organizações estão pagando um preço muito caro por não mudar. Tá? Hoje tem startups que estão comendo pelas beiradas, grandes empresas. Hoje você vê empresas que tomam decisões como o Casey de ontem, que nós publicamos no LinkedIn, perdeu 70% do valor em 6 meses, praticamente. Sim. Uma empresa que era super poderosa. Mas estava super animada. A gente acompanhou o processo, né? A Duolingo, há 6 meses atrás, ela estava soltando uma comunicação sobre o processo de uso de AI como AI first, né? Eu lembro, inclusive, uma das grandes especialistas em adoção de inteligência artificial na educação, a doutora Philippa Hardman, escreveu sobre isso há 6 meses atrás. 6 meses depois, a Duolingo tem menos 64% de valor das suas ações.
Então, e isso está acontecendo com muitas empresas. Eu falo com muitas empresas que hoje estão percebendo que a falta de uma educação de qualidade interna está criando um conjunto de problemas seríssimos. Tá? Não é já a incapacidade de se adaptar ao contexto. É gerar patologia por todo lado, todas essas patologias trazem custos associados, as margens de lucro caem, então, na sociedade do conhecimento. Não inserir conhecimento na sua organização, eu diria, é um risco. Não, e eu tenho visto, assim, de tudo, assim, Daniel. Eu faço um paralelo com as empresas, com a medicina, assim, os médicos, eles imaginam um médico olhando para alguém que vai tentar curar uma doença passando manteiga de cacau e uma reza específica, deve dar um certo desespero nos médicos. Esse é o nível de desespero que dá em nós quando a gente olha para as organizações correndo na direção de soluções milagrosas para a educação, ao invés de correr na direção da ciência. Uma pesquisadora, outro dia, falava para mim que está pesquisando como a gamificação impacta a cultura. Cara, fala sério. Fala sério. Tudo bem, tá bom. Meu, não é isso, né? Já tem oceanos de tinta, não são rios já sequer. Tem oceanos e oceanos históricos de gente que já escreveu sobre isso. Então, o que nós estamos tentando falar é que a educação do presente precisa considerar o conhecimento como um fluxo permanente, tá? De criação de sentidos. A verdade é que a gente dá o mesmo conhecimento em diferentes contextos, impacta de outra maneira. Então, aí você tem essas empresas que falam, ah, meu Deus, a última grito da moda é ownership. Vamos implementar ownership. Aí é uma empresa imatura, com um tipo de organização, comando e controle. Comando e controle, não sei o quê. O que acontece? As pessoas se sentam em cima das coisas e falam, isso é meu. Exato. Você não pode disparar um e-mail para o colaborador sem passar por mim. Não é assim que é isso? Isso é meu. Então, o nosso projeto vira meu projeto, sabe? E a coisa começa a se desvirtuar. Então, o que estamos tentando falar é que não há mais receitas. Todas as perspectivas que nós conhecemos servem para você construir uma solução. Servem. Mas você tem que considerar o contexto, o ambiente, as limitações dele. Então, não é tão simples como seguir essa receita. Ah, aqui tem os 7 passos para ser feliz. Não. Isso não existe mais. A gente passou um ano falando isso, né? E é um pouco... É algo para a gente se perguntar. Falamos o suficiente? Falamos o suficientemente claro? Porque parece uma pulsão humana, essa vontade de acelerar processos na direção de nada. Pressa para chegar em lugar nenhum. Que sabe, dá muita angústia. Dá muita angústia. Você vê tudo que você não sabe. Muita angústia. Você ser ciente de que você não vai aprender nunca tudo isso. Sim. Tá bom? É reconhecer que você é pequeno, é humano, é uma coisinha, digamos, não é uma tarefa simples. Muito menos ainda você falar, bom, tá bom, eu nunca vou conhecer tudo isso. E o pouco que eu conheça pode mudar. Oh, meu Deus. Tá? Putz. Né? Todo mundo tinha... Tipo, todo mundo me dizia que conhecimento é algo que não pode me tirar, não podem tirar de mim. Aí vem o Daniel e o Gustavo e dizem, olha... Não, porque conhecimento não é sinônimo de resultado unicamente.
Conhecimento também é sinônimo de processo. E processo tem a ver com habilidades que você vai desenvolvendo ao longo da construção desse conhecimento. Então, por isso que nós falamos que você ficar assim, vendo um vídeo, Passageiro. que habilidade você desenvolveu nesse percurso? Praticamente nenhuma. Você morreu de tédio, acelerou o cara, 2x, tentando entender e captar alguma informação, porque te ensinaram que o que importa é a informação, e não o processo dela. Tá certo? Sim. É absolutamente o contrário, porque se você aprende de forma passiva, você será um replicador. Sim. No melhor dos casos, digamos assim, replicador do conhecimento. Então, não é fácil, mas nosso papel é tentar continuar trabalhando, não só falando, porque nós estamos implementando isto em metodologias, nós estamos ajudando nossos parceiros, clientes, a desenvolver uma educação mais precisa, focada na construção dos elementos que eles precisam para a sua organização. Nós estamos desenvolvendo tecnologias com base teórica muito bacana. Então, estamos em processo, por exemplo, nesse momento, de construir um sistema hiperadaptativo de 6 níveis, bem interessantes, contextuais, enriquecedores e tal. Então, nós estamos falando, nós estamos tentando discutir e, ao mesmo tempo, construir soluções. Sim. Eu imagino falar inovadoras, mas... É porque essa palavra está começando a perder o sentido, está se Por isso que esvaziando. eu falei, eu me animo a falar. Todo mundo usa, mas a gente estava falando ontem desse sistema, né, e desse modelo que a gente está desenvolvendo, hiperadaptativo, e aí eu ouvi alguém dizer de volta, não, mas aqui a gente está fazendo uma coisa adaptativa também, a pessoa vai lá e clica, por exemplo, se pessoas que têm o mesmo cargo que eu curtiram ou assistiram aquele curso, isso entra como uma recomendação para mim. Eu falei, tá, isso é só uma tag, isso não é uma adaptação, exatamente. Isso vai gerando um certo viés também. Né? Não, é que as palavras já não significam nada. Nada, aparentemente essas palavras não significam mais nada. Então não significa mais nada. Eu aprendi isso há, deixa eu pensar, 25 anos atrás. Tá? Se usava muito nessa época a palavra participação. Tá bom? Aprendizado participativo? E aí um dia eu comecei a entender que participação pode significar coisas diferentes. Uhum. Aí eu comecei a entender que o como você utiliza essa palavra é o que vai definir o verdadeiro significado. Então, isso acontece com todos os conceitos, lamentavelmente, sabe? Exato. Estão todos sob júdice. Todos os conceitos estão sob júdice. A aprendizagem nativa não é um conteúdo com uma avaliação no final, não é? Ele se ativou, fez algum, fez. Mas é isso que a aprendizagem nativa significa? Não pois é. Mas, olha, eu acho que o importante é questionar nesse momento o que a gente faz. É buscar, porque há muitas fontes, há muita gente bacana experimentando, construindo soluções realmente inovadoras, que não tem a ver com a quantidade de tecnologia que apresentam, mas com a visão que as embarca. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu mesmo, você, todo mundo, estamos nos questionando o tempo todo, buscando novas fontes, discutindo com o pessoal, experimentando, para construir soluções educacionais que respondam às demandas de hoje. É isso. E amanhã teremos outras. É um outro trabalho. Teremos outras, mas hoje a informação é abundante e uno tem que aprender a navegar na abundância. E isso é um desafio tanto, cara. Sem dúvida. Então, muito bem.
o que eu falei de influxo, porque estamos vivendo um fluxo informacional Um dinâmico, movimento. multicontextual. Então, cada contexto significa esses conceitos de uma maneira diferente. E nós precisamos desenvolver habilidades de verdade. Muito bom. Muito bom. É, Bom, antes que seja tarde demais. A gente está chegando aqui na reta final, são 5 minutos. Eu queria fechar, não sei, te convidando para deixar uma mensagem às pessoas que nos acompanharam até aqui. Depois eu deixo uma mensagem também. E a gente fecha esse ciclo de lives aqui do TID 360. Foram 16 lives junto com essa aqui, somando essa aqui. Bastante coisa. Tem conteúdo à beça nessas lives aí, elas ficam gravadas no nosso perfil no LinkedIn, então elas podem ser assistidas. A gente tem no nosso roadmap também trazer essas lives para o formato de podcast, depois a gente pode subir isso no Spotify, no próprio YouTube, a gente tem o nosso canal no YouTube também. Mas queria deixar esse espaço aqui para você deixar algum convite para 2026. Alguma fala, algum desejo, alguma coisa que você gostaria de deixar para quem nos ouve. Olha, eu sei que é complicado, digamos, porque um programa educacional bem estruturado envolve psicologia, didática, pedagogia, epistemologia, um conjunto bastante grande de temas. Agora, é importante entender que o modelo que estamos seguindo se esgotou. Eu tenho que jogar tudo fora? Não. É importante agora aplicar um pouco de conhecimento para pegar esse todo e construir dentro dele um ecossistema de aprendizagem que realmente ajude as pessoas a desenvolver os conhecimentos que precisam para sobreviver. E falo sobreviver mesmo, porque Sim. é o que está acontecendo hoje. Então, mas é muito importante entender que esse momento esgotou. É muito importante entender que o Netflix educacional, desculpa Netflix, não está contribuindo com ninguém. Está gerando perplexidade e está gerando este efeito. Meu Deus, olha tudo que eu não sei. Ai, melhor não entrar aqui. Então, não se combate a abundância com mais abundância, se combate com inteligência. Então, é possível, sim, construir jornadas com uma visão mais ecossistêmica. É possível, sim, fazer uma educação mais precisa, que ajude as pessoas a desenvolverem as habilidades e conhecimentos que precisam. E a gente está aqui para ajudar. É isso aí. Sempre nesse processo, seja do lado da cultura, que um dia devíamos fazer uma live só sobre isso, desse trabalho que a gente faz de análise cultural, a gente não, você, basicamente. Sim. E é isso, mas, galera, se abram à mudança, porque a mudança chegou. Você quer observar ou não, ela chegou. E eu estou trabalhando com empresas hoje que são um paradoxo formidável, mas que enxergaram muito claramente como a educação está inserida no core business. E eles juntaram processo organizacional com educação. Então, do processo, se experimenta, se levanta o feedback, isso muda o processo, alimenta a educação, que por sua vez muda a cultura. E é um ciclo permanente que está dando sistema. certo, está dando muito certo para elas. Sim. Então, era isso a minha mensagem. Muito bem, muito obrigado, Daniel. E a minha mensagem é parecida com um texto que eu escrevi recentemente. Eu acho que falta mais ciência, de colocar mais ciência. Eu sei que é difícil, eu também sou super alinhado com o Daniel nesse ponto, mas eu acho que falta um outro ingrediente que é brio, que é a querência, a vontade, desejo, elan,
vital de fazer de verdade, não só de fazer aquilo que é a praxe. Eu acho que a educação corporativa ela precisa de mais brio, de mais gente com brio, com coragem para fazer de verdade. E para fazer de verdade, a gente precisa se permitir se questionar, permitir-se olhar para as nossas vulnerabilidades, colocar essas vulnerabilidades na mesa, fazer uma investigação, uma análise profunda dessas vulnerabilidades para poder crescer, sem melindre, sem medo. Eu acho que isso pede muito brio. Então, eu desejo que 2026 seja cheio de ciência e brio. Certo? Galera, muito obrigado. Nos vemos em 2026, quem sabe aí com esses desejos já nas mãos lá em janeiro. Tá bem? Um abraço grande. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Grande abraço. Muito